Como que vocês estão? Ai, também. Cadê você? Mostra aí o rosto. Só eu que mostro o meu. Aí, não tô só. Bom, deixa eu ver aqui. Oi, Kemily. Vocês conseguiram acessar o material? Sim, professora. Tá. Agora vai ficar só pelo SAF, né, professora? Não irá mais para o mentor? Isso mesmo. A gente vai se adaptando, né? Mas agora é só pelo SAF. Não, acabou de. Nem sei, tá tendo. Confusão danada. Hã? Confusão danada. Mas o bom é que vocês já estão mais adaptados ao SAF, né? E vamos, o que eu vou pedir para vocês? Como acabou de começar uma. Na verdade, está tendo uma queimada aqui do lado faz horas, só que tinham controlado e agora voltou. Aí eu fechei a casa, coloquei o umidificador, mas para mim tá faltando ar já. Aí tem horas que para eu falar vai estar bem difícil. Quase que eu tô precisando de uma máscara já de oxigênio. Porque tá feio o negócio. Tá bem aqui do lado. Aí a minha voz vai ficar oscilando, tá? Conforme o ar vai ficando mais comprometido de gás carbônico, eu vou indo. Aí eu dou uma paradinha, tomo uma aguinha. Mas vocês já sabem, porque aqui tá difícil para respirar. Começou hoje meio-dia e pouco. E agora, não sei o que aconteceu. Voltou agora há pouco. Bom, vamos lá. Vou falando um pouquinho devagar, tá? Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Como é que tá a entrada do pessoal? O pessoal tá conseguindo entrar? Acho que sim, professora. Perfeito. O que a gente vai combinar? Já deixem salvo aí que fica no Team Link. É o mesmo link sempre, tá? Então a gente vai usar só esse link. Não tem outro. Eu já Professora, Hã? o horário vai ser 7h50, o horário de aula 7h50, né? Ah, então tá. É que eu tô entrando antes. Não, é 7h50 às 9h30, né? Que é o horário que foi posto pra gente. Para vocês darem tempo de dar uma olhada antes, né? Se conseguirem e tal. Mas eu sei que às vezes a vida é corrida, né? Então nem sempre é possível. Lu, você tá aqui também? É a Lu. É a Salles, não é? Não, é a Sampaio, eu sou nova. Ah, eu só vi Luciana Sá. Então tu é nova. Então que bom tê-la aqui conosco. Obrigada. O que a gente vai, então? Vamos iniciar. Vou compartilhar com vocês me falem quando aparecer, tá? Apareceu? Apareceu. Sim. Tá. Então, vocês conseguiram ler o texto? Dá uma olhada rápida, alguma coisa? Tá confuso? Não vi nada. Não, bem rápido, professora. Bem rápido mesmo, mas vi. Sabe a leitura dinâmica, professora? Mas que eu não me aprendi em nada, é essa. Beleza. Vamos embora. Bom, então a questão norteadora, né? Qual que seria a contribuição, então, de Wundt na construção da psicologia? Eu vou passar um pouquinho rápido algumas coisas, porque vocês vão
O pessoal diz que não está conseguindo ver os slides, eu vou ter que disponibilizar de novo, separado, tá? Mas, assim, é um textinho, eu achei esse textinho bem curtinho, embora a história dele é bem um pouquinho densa, mas eu tentei, assim, fazer de maneira mais sucinta para vocês entenderem os principais marcos, né, da história dele, embora o texto inteiro seja disso. Mas vamos lá. Então, aqui eu trago um pouquinho da biografia dele. Então, ele é o fundador da psicologia científica. Então, se hoje a gente tem a psicologia enquanto ciência, é porque ele iniciou esse processo, né? E a gente tem o fato do quê? Do laboratório de psicologia ser da universidade de onde ele estava, na Alemanha. E a gente também vê, já num texto que nós iniciamos, que as primeiras formações vieram dessa universidade, em função desse laboratório. Então, a gente foi se constituindo enquanto ciência, dentro de um corpo teórico, dentro do que se estudar a partir desse laboratório. Mas vocês vão ver o que ele faz em relação para isso se consolidar, quais são as aproximações e os distanciamentos, então, que se tinha daquela época, né, enquanto concepção teórica. E aí ele fala que ele é muito citado, né? Não, a gente está falando de 1832, né? Então, apesar de toda essa fama, Wundt ainda é um autor não só bastante desconhecido, como também aquele dentre os chamados fundadores da psicologia, cujas ideias mais sofreram distorções na literatura psicológica. Lembra que quem foi aluno da psicologia do desenvolvimento, eu fui apresentando para vocês algumas das principais epistemologias, dos pensamentos de época, e aí pós-90 a gente tem uma mudança nisso, né, 80, 90, e a gente sabe que tem um marco em relação a questões políticas, né, a gente sabe que tudo isso influencia também. Então, a partir do momento em que vão surgindo pós ele outras ramificações, outras ideias, a gente vai se consolidar no campo da epistemologia, né, dentro de uma concepção teórica, às vezes fazendo crítica, né? Então, eu critico, eu pego o que está posto, que foi o que também ele fez, e nesse sentido, o que eu faço? Eu vou me distanciando e vou justificando, a partir do que eu já tenho, o porquê que eu estou propondo uma nova ideia, uma nova maneira de olhar para aquilo, que foi o que ele fez, né? Não só a extensão e as dificuldades de acesso à sua obra original, mas principalmente a atitude de vários historiadores da psicologia que têm se detido apenas em partes dela, sem se preocupar com o sentido geral do seu sistema de pensamento e têm contribuído para a situação bem desconfortável. Mas, enfim, né? Quem não dá conta de crítica, fazer o quê? Como ele não está mais vivo, ele não tem que lidar com isso. Ficou no campo da história, né? Mas isso faz parte, né? Vocês vão ver muito que dentro da psicologia, a partir do momento que a gente escolhe uma abordagem, você que lute para sustentar ela, porque a gente tem muita discussão aí acerca de concepções teóricas, abordagens, métodos, enfim, vocês vão ver muito e talvez vocês já estão vendo. Então, às vezes é fazer muita crítica do que eu faço, por exemplo, no campo da ciência, porque é muito parecido com o que ele iniciou, né? Outros não, porque tem uma pegada um pouco mais parecida, e assim a gente vai indo, né? Assim funciona as coisas. Então, muitas questões permanecem mal resolvidas. Vamos ver, então. Né? Em primeiro lugar, coloca-se a questão da continuidade ou ruptura de seu projeto de psicologia. E, bom, depende muito da epistemologia, a gente vai ter uma ruptura, né? Senão, a gente vai se aprimorando e chegamos hoje no que temos, por quê? Porque ele iniciou um processo. Então, depende desse olhar, né? Teria ele apresentado vários sistemas teóricos distintos, introduzindo modificações essenciais em cada um deles? Também. Ou haveria um único sistema psicológico cujas alterações posteriormente introduzidas não afetariam sua unidade fundamental? Né? Vamos ver. Wundt é, antes de tudo, um filósofo que formulou um sistema de filosofia, incluindo uma lógica, uma teoria de conhecimento, uma ética e uma metafísica. Ele se distancia, mas vamos ver o que tem a ver aí no campo da filosofia, depois que ele faz essas compreensões. Embora, né,
eu já não compreenda hoje dessa forma, porque já se passou muito tempo. Mas ele fala que para entender seu método, você tinha que ter um olhar filosófico, porque teve um distanciamento, né, para a psicologia se consolidar, distanciando, então, dessa filosofia. Sem uma adequada compreensão de seus escritos filosóficos, os problemas relativos à interpretação de sua psicologia não poderão ser satisfatoriamente resolvidos. Vamos lá. Aqui são alguns conceitos que ele trabalha, a natureza da psicologia, então, ó, a palavra natureza. Bom, filosofia, não sei se utilizaria muito desse conceito, mas vamos lá. Natureza da psicologia, né? Talvez a melhor maneira de de iniciar uma apresentação introdutória da psicologia wundtiana seja explicando a própria definição dela, né? Então, nesse sentido, a pergunta é: o que é psicologia? Receberia a seguinte resposta: a psicologia é uma ciência empírica, cujo objeto de estudo é a experiência imediata. E o que é essa tal de experiência imediata? E aí ele vai trazer para a gente essa tal de experiência imediata. Wundt entende por experiência, em geral, um todo unitário e coerente, que pode ser concebido e elaborado cientificamente a partir de 2 pontos de vista, porém complementares. O conteúdo objetivo e a gente vai ver no próximo slide subjetivo. Todos derivam dessa experiência imediata ou mediata. A ênfase recai sobre os objetos da experiência, mundo externo, né? Então, lá vai a gente por um olhar. Ele também traça uns contrapontos aí, né? Eu tenho algo do externo, pensados independentes do sujeito da experiência. Então, eu não faço interação. A gente ainda vê uma relação dicotômica entre o externo e o interno, mas ele vai dizer como é que ele vai explicar tudo isso. E o subjetivo, que seria o quê? A imediata. Investiga-se o próprio sujeito da experiência, né, dentro do seu mundo interno e suas relações com os conteúdos da experiência. Então, ele vai entender e essa relação com isso, né? Mas eu não sei, porque aqui não é um tempo para a gente estudar relação bidirecional. Então, aqui não tem lógica de influência, tá? Vocês vão ver que ainda tudo é muito interno, né? É muito psíquico. Né? Então, não tem essa relação que vocês foram ver com concepções epistemológicas pós-90. Né? Não tem isso aqui. A ciência natural, então... Opa, peraí, deixa eu voltar. Então, com base nesses 2 pontos de vista, surge uma dupla possibilidade de se fazer ciência empírica. Então, a gente tem o externo e a gente tem o interno. Vamos ver, então, como é que vai estar isso. A ciência natural, né? Que cuida dos conteúdos específicos da experiência imediata, né? Uma vez que os objetos fornecidos na experiência são sempre mediados pelos fatores subjetivos, então por isso que a experiência imediata, né? Que ele está colocando como algo que media, então. E a psicologia, que tem por objeto de experiência imediata, já que não abstrai o próprio sujeito como a ciência natural. Então, ele vai colocar isso, né, com o que é do subjetivo, esse imediato. Só que essa concepção aqui que vocês estão vendo de imediato não é a mesma concepção de mediação para histórico-cultural. É uma outra coisa aqui. Aqui é algo muito de processo. Então, eu não vou ter aquele conceito da histórico-cultural, que nós vamos, né, precisamos de objetos, instrumentos, ou, por exemplo, de outros mecanismos que vão mediar a aprendizagem, as relações, enfim, não. Com essa definição da psicologia, Wundt pretende, em primeiro lugar, atacar o tipo de psicologia bastante difundido em sua época, que vinha sendo definida como ciência da alma e da mente. Vocês lembram que, com o método cartesiano, a gente teve a separação de corpo e alma? Então, era isso aqui, esse olhar metafísico das coisas. Não tinha nada topográfico. Agora a gente já está entrando em Wundt aí. Então, eu penso num aparelho psíquico que tem instâncias que não tem uma topografia. Como é que eles funcionam? Nessa época, quando foi surgindo,
a gente não tinha algo topográfico, a gente não falava, tem o cérebro, né? Então, o cérebro, ele também vai ajudar nesse funcionamento psíquico. Como é que essas coisas vão se relacionar? Como é que eu vou, então, construindo esse conteúdo subjetivo do aparelho psíquico junto com essa interação fisiológica? Não tinha isso. Isso começou a ser pensado aqui, né? Wundt, então, segundo Wundt, essa psicologia está assentada na hipótese metafísica, né? E ele traz essas duas concepções de espiritualismo e materialismo. Bom, como a sua intenção é inaugurar uma nova psicologia, ri dele porque ele não sabe que foram várias a partir dessa. Fala que ele só abriu o caminho para 300 outras. Autônoma, independente de teorias metafísicas, o único caminho possível era recusar essa psicologia, né, e construir uma outra. Então ele se distanciou do que já estava posto, né, e nesse sentido ele foi se apropriando de algo em que ele queria consolidar, né? Então vamos lá. Então, o que ele entende por espiritualismo? Qualquer hipótese ou teoria que defenda a existência de uma substância ou entidade imaterial, que seria o fundamento de todos os processos psíquicos. Então, a gente vai falar aqui que antes era alma e espírito, a gente vai falar do processo psíquico, esse funcionamento dele, né? Que aí a gente tem, cada teoria vai dar conta disso. Eu vou tendo essas experiências e através disso... a gente tem os processos psicológicos básicos, por exemplo, memória, atenção, PAN, que isso a gente vai ser utilizado e vocês vão ver que ele dá abertura para o cognitivo, né, para a psicologia cognitiva. Entretanto, esse funcionamento aí, ele fala que são processos psíquicos, ele não utiliza alma e espírito para dar conta do que a gente tinha anteriormente, que vinha da filosofia, tá? E o materialismo é uma doutrina segundo a qual a matéria é fundamento de tudo que existe, estendida ao campo dos fenômenos, né? Afirma que todos os eventos psicológicos não são nada mais do que eventos cerebrais. Então, aqui, você é o que é, por quê? Porque tem todo um processo, né, dentro dessas funções superiores que, de alguma maneira, fazem com que existam esses fenômenos psíquicos. Então, a minha explicação é do funcionamento desses processos, tá? Bom, qual que é a relação da psicologia e ciências da natureza? Por isso, a relação entre psicologia e ciências da natureza é de complementaridade para ele. Por quê? Porque ele dá uma pegada dentro da ciência da natureza e depois a gente vai estar utilizando a psicologia evolutiva, né? Para dar conta aí dessa relação com a psicologia. E aí depois a gente vai entrar com o quê? Com o aspecto comportamental. E elas se complementam na medida em que fornecem relatos diferentes da mesma experiência, sem que haja possibilidade de haver uma subordinação ou uma redução entre uma e outra. Por outro lado, na medida em que a psicologia é uma ciência das formas universais da experiência humana imediata, ela pode ser considerada a mais geral de todas as ciências do espírito. E, portanto, o fundamento de cada uma delas é particular. E aí, nesse domínio, né, como ele fala da questão da subjetividade ali, aí ele vai trabalhar o quê? A particularidade de cada uma delas, né? A questão do método e a subdivisão da psicologia. A psicologia, então, ela vai servir de dois principais métodos utilizados pela ciência da natureza. Para Wundt, nessa época. O experimento, que consiste na interferência proposital, na manipulação do pesquisador sobre o início, duração, modo de apresentação dos fenômenos. E nesse sentido, por exemplo, é o método que eu trabalho, porque eu trabalho com psicologia experimental, né? Então, para vocês verem que o que Wundt iniciou, a gente ainda dá continuidade. E a observação, que eu também utilizo, que faz parte da minha metodologia, só que, para mim, é diferente essa observação. Eu gravo, a partir disso, eu faço uma observação do quê? Do comportamento dentro do aparato. Se eu for extrapolar isso para as outras áreas, daí a gente já tem o quê? A observação, ninguém deu continuidade na experimentação.
né? Porque a psicologia experimental, ela começou aí a se apropriar disso, porque a gente pode trabalhar com essa parte experimental, beleza. Agora, a observação, ela ficou para todos os outros métodos. Então, a gente foi depois o quê? Com outras epistemologias, aprimorando esse conceito de observação. Para ele aqui, é uma mera apreensão de fenômenos objetos sem que haja qualquer interferência por parte do observador. E aí hoje, nós vamos vendo dentro de métodos ou tipos de pesquisa que utilizam da observação. Hoje a gente tem, por exemplo, eu utilizei já a observação participante. Por quê? Porque hoje a gente sabe que um observador, ele interfere no meio, né? Então, a gente vai ter o quê? Uma relação simétrica com o ambiente em que nós estamos. Então, a partir do momento em que a gente foi avançando e vendo que eu, enquanto pesquisador, ia em loco um sujeito estranho que não sabe de nada, né? Que está ali observando, e o que as pessoas do lugar vão ficar pensando, é óbvio que nós não fazemos parte do contexto, e é óbvio que nós vamos modular, então, as práticas, o funcionamento do local onde estamos. E aí, o que a gente começa a pensar hoje dentro do campo dos tipos de pesquisa? Que a maior parte do que a gente tem produzido hoje dentro do viés social, que é muito mais quando a gente trabalha com isso, a gente está em loco, a gente trabalha com essa relação simétrica, nós tentamos nos familiarizar, nós tentamos nos aproximar dessa realidade. Aqui nós éramos distantes, né? Então a gente chegava, a gente coletava o dado e a gente ia embora. Nós não entendíamos, nós não fazíamos uma aproximação que hoje já é muito importante. Conforme vocês vão indo a campo, vocês vão começando a perceber o quanto que é estranho. As primeiras semanas de campo, parece que a gente é um ET lá dentro. E depois, se vocês ficarem já no período de estágio mais tempo, vocês vão ver que vocês vão se apropriando. Aí, enquanto estudantes, vocês têm que se distanciar e familiarizar, porque vocês não podem dar continuidade em algumas práticas, mas vocês estão lá dentro para promover um movimento sobre reflexão sobre essas práticas, né? Se for possível, com a proposta de projeto que vocês vão fazer no local, né? Então, a gente sempre está, enquanto pesquisador ou estudante naquele local, aproximando e distanciando, mas numa medida em que nós não perdemos o vínculo, mas que estamos ali, mas nós sabemos o nosso quê? O nosso papel ali de pesquisador ou de estudante, né? Por quê? Porque nós temos um projeto que é submetido, Em suma, a psicologia dispõe, assim, de uma ciência natural, de 2 métodos de investigação, que darão origem a 2 formas complementares do estudo psicológico. Vamos lá. O experimento, né? Que aí ele fala que é uma análise dos processos psíquicos mais simples, e a observação dos produtos mentais, ao qual a psicologia dos povos investiga processos psíquicos superiores. Bom, aqui é porque ele fala que ele foi dar uma olhada lá na antropologia. Bom, enfim, eu acho que Foucault dá mais conta disso. E eu não entraria nesse eu não entro porque eu não entendo de nada disso. As minhas leituras antropológicas são de outro viés, né? Mas, enfim, né? É importante termos sempre em mente uma subdivisão da psicologia, e é uma necessidade apenas metodológica, que, em princípio, não compromete a unidade de seu objeto de estudo, que são os processos psíquicos revelados na experiência. Então, vamos lá. Principais conceitos e ideias. Os elementos psíquicos, que são revelados através da análise psicológica de uma abstração. Então, a abstração para ele é algo que é importante, uma vez que na nossa experiência, eles nunca aparecem isolados, mas somente ligados a outros conteúdos. Então, vamos ver que ele... Gente, aqui é tão simples, que você vê que o negócio está iniciando mesmo. E aí, aqui tá no texto de vocês, eu copiei, porque a experiência imediata aqui para ele, ela vem de quê? Tanto do conteúdo objetivo quanto do subjetivo. Aí ele coloca o que aqui? Sensações.
Sensações para a gente hoje são processos psicológicos básicos, mas aqui a gente está começando, trilhando um caminho para o viés cognitivo. E aqui é um ponto de fusão entre o que ele coloca de conteúdo subjetivo e de sentimento simples. A gente poderia colocar assim, hoje, emoções primárias ou emoções que vêm na filogênese, sei lá. Vamos dizer que é isso, eu não li nada dele para me apropriar, mas eu acredito que seria isso. E através disso, das sensações às representações. Né? E dessa fusão aqui, tudo vai cair no campo da consciência. Então, aqui do subjetivo, do sentimento simples, que a gente pode pôr emoções, por exemplo, básicas, né? Medo, nojo, repugnância, nojo e repugnância é a mesma coisa. Medo, qual que é a outra? São umas 5, 6. Medo, repugnância, raiva. Então, tem, eu esqueci agora, mas enfim. E aí ele coloca o quê? A partir do sentimento simples, aí essa é a ideia dele, que, e não só dele, como de outras concepções que surgiram da época, que a gente sairia do simples para o complexo. E que depois, hoje a gente tem no campo da aprendizagem que isso caiu por terra, porque é como se nós tivéssemos sempre que sair de uma unidade simples para ir para conteúdos mais complexos. E aí, Vygotsky quebra isso, porque ele fala assim, olha, a gente vai trabalhar com a zona de desenvolvimento potencial do sujeito na área da aprendizagem. Então, não tem essa de eu estar, de alguma maneira, colocando etapas para esse desenvolvimento de níveis de conteúdo do que é simples para o mais complexo. Porque se foi te apresentado, que é mais complexo do que, por exemplo, a gente trabalhar com elementos de letramento, cultura, não. E o sujeito está ali imerso, e ele aprende signos e significantes ao longo da vida, ele vai dando sentido para aquilo. Então, essa noção de que a gente parte do simples para o complexo faz parte desse tempo. E aí depois vem concepções de relações bidirecional que falam, não, por que vocês estão segmentando isso? Né? A gente faz interação, a gente tem que entender, nomear e ver a função de cada um, mas eu não posso falar, por exemplo, que uma percepção ela é mais simples do que memória. Não, porque eu preciso de toda essa relação aí para que eu possa construir, então, as memórias e os afetos que estão juntos. Não tem uma relação assimétrica nesse sentido, né? Não, ela vai o quê? Vai interagindo e a gente vai ter um conteúdo no final. Aí ele coloca os afetos, que para ele, enfim, era afetos, e esses processos volitivos aqui, que era a questão da vontade, né? E tudo isso no nível de consciência. Então, aqui, a gente trabalha consciência. A gente não trabalha inconsciente. O que vocês vão ver pós-Freud? E depois vocês vão começar a ter, por exemplo, outras disciplinas, vocês vão começar a entender mais. Só a psicanálise lida com o inconsciente, que conceitua, fala do que é, e eles vão também dar lá todos os conceitos, o que é isso, pam. Depois o restante vai falar assim, eu trabalho com consciência, né? Eu trabalho com conteúdos conscientes. Eu não concebo, a partir da minha concepção teórica, que existe um inconsciente, porque quando nós conseguimos trabalhar processos psicológicos básicos, funções superiores, nós não vamos trabalhar com processo de inconsciente. Por quê? Porque nós vamos nomear, nós vamos saber como é que essa função ocorre, qual que é a funcionalidade disso, por que a gente não aprende tudo, por que nós não temos capacidade de armazenar tudo que está acontecendo, então, uma série de coisas. E aí tem, dentro dessas ideias, o associacionismo, que é um dos princípios fundamentais do chamado empirismo britânico de Locke, né? De acordo com esses empiristas, a associação de ideias é um mecanismo fundador da dinâmica psíquica e responsável por toda a formação do composto psíquico, que consiste unicamente na ligação de elementos simples. É bem simples, gente. É uma coisa que hoje a gente vai falar, que absurdo, mas era essa a ideia. Foi daí que surgiu o que nós temos hoje, né? Então, a partir dessas ideias iniciais, eles achavam que nós nos desenvolvíamos enquanto funcionamento, tanto das funções quanto da complexidade do funcionamento psíquico do sujeito, a partir de ideias simples e das associações entre elas, né? Mas e assim vai. Então, ele abre caminho para outros estudos, né?
A consciência, então, para ele é a conexão complexa, a conexão dos complexos psíquicos, então, a percepção, a atenção, e tem um ponto focal. A percepção, campo visual. Então, o que ele quer dizer com isso? Bom, eu tenho meu campo visual, certo? Então, nós temos a visão periférica, e aí na verdade, tem um monte de coisa que eu não lembro o nome, mas tudo bem. E aí, dentro desse campo visual, no campo dos sentidos, eu estabeleço um ponto focal. A partir do momento que eu direciono a minha atenção, que é para esse ponto focal, isso vai para a minha consciência. Isso se torna consciente. Quando vocês forem ver psicanálise, aí vocês vão entender o que é isso aqui. Tá? Porque aí é um contraponto, porque ele estava fazendo um contraponto de outras dimensões aí metafísicas. Então, assim, para a psicanálise, tudo a gente apreende de alguma maneira, tudo fica, a gente está captando, né? Mas vai para o plano do inconsciente, nós recalcamos isso, né? E aí vem à tona de maneira deslocada, né? O conteúdo e o afeto. Mas, enfim, não entro porque não é minha área. Mas aqui é muito importante, por quê? Porque ele vai dar indícios aqui de psicologia cognitiva para a gente, tá? Mas sempre no nível da consciência. A questão da causalidade psíquica, né? A particularidade, então, do paralelismo de Wundt consiste no fato dele não ser um princípio metafísico, a natureza do ser, mas sim um postulado empírico que garante a autonomia da psicologia em relação à fisiologia, ou seja, uma expressão de irredutibilidade, né, que não pode ser reduzida à nossa experiência subjetiva. Os dois tipos de causalidade, então, são complementares e nunca podem entrar em contradição. Assim como a causalidade física está fundamentada nas leis da natureza, a psíquica está na vida psíquica. Bom, e essa noção que a gente tem de complementaridade é o que a gente tenta fazer com o quê, gente? Dentro das neurociências. Então, no campo da neurociência, a gente quer fazer essa junção. Se vocês forem para as outras áreas, isso não vai acontecer. Vocês vão trabalhar só com o psíquico, porque ele rechaça o fisiológico. Tá? Por exemplo, é isso que eu sofro. Se eu for falar só com um psicólogo que não tem entendimento ou que não gosta disso, ele vai não gostar do meu discurso. Por quê? Porque eu estou falando de fisiológico. Para ele isso não é concebido. Então, para vocês entenderem como nós temos diversas possibilidades de compreender tudo isso. Para mim, eu preciso do fisiológico. Se eu não tiver o fisiológico, o morfológico, eu tenho dificuldade de fazer esse link. Né? Eu gosto dessa compreensão, mas isso é porque é meu. Tem pessoas que só utilizam da sua concepção teórica, da sua abordagem, como a psicanálise. A psicanálise hoje já está bebendo da fonte já de questões da neurociência, mas ainda ela dá conta de sustentar tudo isso, né? A institucionalização da psicologia. Esse texto só tem palavras difíceis. Então, aqui eu vou trazer para vocês de maneira bem breve os marcos, né? Para a gente falar, então hoje a psicologia é o que é por causa desses marcos, que de alguma maneira foi importante. Então, o Laboratório de Psicologia, que foi fundado em 1879, eu me nego a falar o nome dele. A nova psicologia científica, né? Que se separava-se formalmente pela primeira vez na história da filosofia e ganhava finalmente a sua esperada autonomia. E Wundt ter fundado, então, um publicado, né, de periódicos aí. Ele inicialmente era de estudos filosóficos e ganhou o nome de estudos psicológicos. E aí aqui, um pouquinho de Wundt e Fechner, porque eu estou seguindo, na verdade, a ementa do curso, e aí a gente vê sempre o quê? Esses dois atrelados. Mas aqui ele fala, opa, não é bem assim, né? E ele vai falar, olha, eles estiveram juntos, mas depois um foi dissidente do outro. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que existem diferenças importantes entre Wundt e Fechner, pelo menos enquanto este último se definiu como estruturalista e foi fiel aos seus princípios. Fechner foi quem fundou o estruturalismo e não Wundt, embora tenha sido aluno e colaborador do mesmo, né? Ele construiu sua história, sua própria concepção de psicologia, em muitos aspectos se distanciou do pensamento wundtiano.
A divergência fundamental está na concepção de objeto e método. Para Fechner, então, a psicologia é fundamentada através dos elementos da consciência, né? Através da introspecção. A introspecção é o método que o Fechner usa, né? E aí isso aqui é voltado mais para o humano. Se eu vou para a psicologia experimental, eu posso usar outros animais depois, né? Eu não uso só o humano. Mas aqui é muito introspectivo. É muito mais do conteúdo do sujeito ali. Embora eu tenha que entender todos os processos que acontecem. Mas isso é introspecção. Aquilo que não for passível de estudo e registro introspectivo não deve ser considerado assunto da psicologia, né? Para cá, para a psicologia, então, segundo o Fechner, né? Fica evidente, portanto, que o sistema de Fechner é muito mais restrito do que de Wundt, uma vez que todo o conteúdo da psicologia dos povos não deve ser tema de investigação. Porque ele está falando de cultura, né? Quando eu estou falando de povos, eu estou falando de elementos culturais. E aí eu não dou conta de olhar para elementos sociais, culturais, para o externo, né? Lembra que ele fala, tem o externo e tem o interno. O Fechner não, ele fica no interno, né? Ele fica restrito a isso. E ok, esses são os movimentos, né? Então ele se consolida através disso, porque ele não poderia ser consonante com Wundt, porque Wundt já tinha utilizado esses dois elementos. Bom, então ele foi reconhecido um defensor do elementarismo e do associacionismo. A análise ou decomposição dos processos psíquicos conscientes em seus elementos mais básicos, que são as estruturas fundamentais, e a descoberta de seus mecanismos associativos subjacentes, era um objetivo último da psicologia estruturalista. Mesmo assim, a gente está falando de elementos internos desse funcionamento fisiológico e subjetivo, né? E, por fim, para Wundt, a análise era apenas um meio de alcançar a meta principal, que era a descoberta das leis universais da vida psíquica em todas as suas manifestações. Além disso, quando rotulou seu sistema psicológico de voluntarismo, uma de suas maiores preocupações era manifestar sua insatisfação com a psicologia associacionista, que, segundo ele, era incapaz de explicar as dimensões afetiva, né, que era no campo do sentimento, e volitiva, no campo da vontade e da vida mental. E aí vocês sabem que depois vem pós ele gente falando sobre tudo isso. Até porque o método dele, de alguma maneira, também não ajudava, né? Mas é isso. E aí, gente, tudo bem para vocês? Tudo. Que bom que vocês estão bem. Professora. É Paulo, tudo bem? Tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu tô em dúvida, mas é a respeito da prova, não é a respeito dessa matéria de hoje, não. Pode ser? Professora, as questões foram... Cada professor fez sua questão ou foi tirada de algum concurso, de algum lugar, assim, diferente? Ou cada professor fez? Olha... Porque elas estavam... Eu achei que elas estavam bem... Sei lá, enfim. Mas você tá falando da minha prova ou de sentido geral? Também da sua também faz parte, de que todas, para mim, estavam bem... Eu achei bem mais pesada do que, talvez, sei lá, semestre passado. Eu acho que é porque vocês estão se adaptando à prova, né? Tá, entendi. Então vai ser assim, né? Tá bom. Vai ser dessa forma e, na verdade, toda a minha prova estava no texto. É verdade, não, tudo então, bem. Não estava no conteúdo de concurso, tá? Mas eu acho que talvez seja o modelo, né, que vocês estão se adaptando. Tá bom. Beleza, tá? Obrigado. Mas vocês foram bem, eu achei. Mais alguma questão? Bem, professora. Da senhora estava muito bem formulada. Vou só complementar, também concordo. Estava assim, bem prova de concurso. Você acha? Nossa, foi tão simplesinha aquela prova, tão bonitinha. Sua! Não, foi para pensar mesmo. Foi muito bem formulada. Que bom, porque logo, como disse Paulo, se existir concurso na vida, né? Vocês vão precisar mesmo dominar esses conceitos. Mas, de maneira geral, por exemplo,
a minha prova estava no texto, eu fui muito fiel, até porque, assim, é algo que eu uso para me respaldar e respaldar vocês. Então, se vocês derem conta de trazer elementos do texto, no que for dissertativo, por exemplo, né, porque o objetivo também estava lá as opções, mas nesse campo de argumentação aí que fica mais, né, para a gente considerar. Então, considerando que era importante trazer, mas a maior parte eu achei que foi pelo menos o que eu estou corrigindo. Quem já foi meu aluno, eu vou corrigir do quarto agora. Mas dos meus alunos, assim, eu achei que foram super bem mesmo. Mas agora vocês já sabem, né? Que bom, então significa que nós fomos bem. A senhora já corrigiu a nossa? Já corrigi. A de vocês já que está bom, corrigida. então ótimo. E aí, de maneira geral, eu achei que vocês, né, foram bem, a maior parte, assim, sabe? Não falar assim, teve grandes dificuldades. Eu não sei como é que foi para vocês realizarem a prova, mas o resultado, a maioria, eu achei que foi bem mesmo. E eu acho que a gente está mais se ajustando, né? Porque semestre passado foi um jeito, né? Mais dissertativo, e depois no final do semestre que vocês foram entendendo o que era essa escrita, e agora vocês retomam, né, para esse modelo mais híbrido, onde tem o objetivo com dissertativo, né? Mas a gente vai. E aí logo a gente esperamos que a faculdade não mude mais nada, né, professora? Porque cada semestre se adaptando de uma forma, isso é ruim. Tanto para nós como aluno, até para vocês, principalmente para vocês, professores. Então, assim, fica muito ruim. Se a faculdade ela tem que estabelecer um critério e seguir até o final esse critério. Porque senão cada semestre fica numa modalidade de ensino e fica ruim, acredito tanto para vocês quanto para nós. É que o que acontece? Nós, assim, o que eu vejo muito, né? Que a gente vive sobre decreto e a gente está vivendo até o último decreto, né? Então, como não estou falando, professora, da questão presencial, não é isso, não. É a questão assim, tudo bem, a faculdade era 100% presencial, não tinha essa questão de estrutura, a gente compreende. Sim. Mas, né, um exemplo, o mentor, nós estávamos se adaptando com o mentor, a aula pelo Zoom não deu certo. Maravilha, vamos trocar. Mas, assim, não tem uma definição. É o mentor, é o SAF, é para onde que a gente vai procurar o material? Então, assim, esses critérios que ela tem que definir mesmo. Acredito que agora vai definir pelo SAF, né? Sim, agora pelo menos o que está posto é o SAF. Mas o que a gente atende muito, tá, gente? Os alunos. Então, quando fez a troca, por exemplo, de plataforma ser utilizado, foi em decorrência das reclamações dos alunos, né? A gente está tentando atender. A gente sabe que tem uma maioria. Mas, enfim, a gente está tentando fazer esse melhor, mas tomara que agora fique isso mesmo e a gente siga, né? Emily quase morreu fazendo a prova. Ai, que bom que você está viva. Porque você vai ter que fazer muitas outras provas. Gente. Mas, enfim, é isso, então. Eu acolho vocês, sim, é importante. Né? Nessa questão de avaliação, o SAF é melhor para realizar do que mentor, né? Então, eu acho que isso facilita também. Talvez eles estavam aprimorando nesse sentido, mas tomara que siga, né? Mas eu acredito que sim, que agora nós já nos acordamos nesse sentido, tá bom? Beijinho. Boa semana para vocês. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Até semana que vem. Descansem.